valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão. Uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes, meu cordial boa noite. O título do editorial de hoje chama-se Dádivas Espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Está em Mateus capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica, tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém contes a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para ocasiões oportunas. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmo nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontra. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista no céu é realização intransferível. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.419 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, COP 30, aqui em nosso estado, aqui em nossa capital, trazendo também
o Terceira Chamada a despertar em você grandes reflexões. Afinal de contas, nós devemos ser zelosos para com o planeta que habitamos. Há muitas moradas na casa do Pai, já afirmava nosso Senhor Jesus Cristo. E logo, nós devemos estar cientes de que devemos zelar por tudo que Deus nos dá. Cada reencarnação é uma etapa na evolução. Hoje estamos em Belém do Pará. Quem sabe amanhã, em nova reencarnação, no Japão, Estados Unidos, Europa ou, quiçá, em outro planeta. Mas fato é, aonde nós estivermos, é a nossa oportunidade de aprendizagem. Então vamos aprender sempre um com os outros, até porque o mundo está acontecendo. E quanto mais informações compartilharmos um com os outros, a qualidade de vida aumenta. E o Grupo RBA, Programa Espírita Terceira Chamada, tem realmente este compromisso com a boa informação. Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, trazendo o quê? Nós, no cenário da imortalidade, devemos entender cada vez mais Deus, compreendendo as suas leis, porque todos nós fazemos parte deste grande contexto. E o Terceira Chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Então vamos à nossa primeira curiosidade. Por que azul é a cor associada aos meninos e rosa às meninas? A associação surgiu da tentativa de diferenciar os gêneros e desmistificar o clichê. São todos iguais. Antigamente, acreditava-se que espíritos demoníacos grudassem nos recém-nascidos e azul era a cor mais poderosa para afastar o demônio, possivelmente por sua associação com a cor do céu. Como os homens eram tidos como mais valiosos para os pais que as meninas, a cor foi adotada para eles. E, aparentemente, as meninas não tinham esse problema com os espíritos nefastos. Até um século mais tarde, os bebês do século feminino não tinham cor para identificá-los. A associação das meninas com a cor rosa vem de uma lenda europeia que dizia que as meninas nasciam dentro de rosas cor-de-rosa. A lenda europeia dizia ainda que os meninos nasciam de repolhos azuis. Como falamos, Terceira Chamada é cultura. E você sabia disso? Ah, não sabia? Mas agora ficou sabendo. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Seja perseverante nas boas obras. Nada conseguiremos na vida sem perseverança. Para aprender piano, há necessidade de horas seguidas de estudo diário. O que é o estudo para o pianista? É a perseverança para qualquer outra atividade. Não se deixe arrastar pelo esmorecimento. Reaja com todas as forças que encontrar em seu coração e terá a beleza da vida em redor de si mesmo. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico da ADEPA é facílimo. Anote aí, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem a alguns informes sobre o movimento espírita. Um detalhe que não podemos esquecer aqui no Terceira Chamada. O programa Terceira Chamada ele é reprisado no YouTube, mas da ADEPA. Então, perdeu a edição passada? Vá no YouTube,
Agora, como diz o nosso querido amigo Jonathan Paulino, hoje não está aqui, compromissos familiares, mas ele sempre relembra. Peça para os nossos telespectadores e ouvintes inscreverem-se no canal e também apertar o sininho, porque quando nós postarmos qualquer evento da ADEPA, você será avisado. Afinal de contas, o mundo está acontecendo e você não pode ficar isento das informações, porque tem muita gente que às vezes só fica sabendo de uma notícia semanas, meses depois. Seja sempre antecipado nos acontecimentos. Então a ADEPA ela tem vários eventos programados e nós jogamos nas redes sociais. No Facebook, a mesma coisa, dê o seu joinha, compartilhe a página com outros amigos. Instagram, a mesma coisa. Então seja um propagador das boas mensagens, até porque o algoritmo das redes sociais vai identificar que você gosta de boas notícias. Você sabe por que às vezes chega certas mensagens um tanto indelicadas para você? É porque você fica procurando e automaticamente o algoritmo ele vê que você gosta daquilo. Então, se você gosta de boas notícias, compartilhe as plataformas digitais da ADEPA. E você também pode ficar antenado em endereço de instituições espíritas. Isso porque alguns expositores da ADEPA fazem visita a instituições espíritas. De repente, pode ter uma pertinho de você, como o Centro Espírita Reviver, que fica localizado a BR-316, quilômetro 8, Rua Manuel de Oliveira, número 6, Ananindeua, Pará. Palestras públicas toda quarta-feira, sempre às 19h30. Centro Espírita Trabalho e Solidariedade no Tapanã, Rua Castelo Branco 250. Palestras públicas toda quarta-feira às 19h. Centro Espírita A Caminho da Luz, na bucólica Ilha de Mosqueiro, Padre Manuel Raiol 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. A atividade sempre às sextas-feiras às 19h. Centro Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Santo Antônio do Tauá, Rua Sebastião Dantas Pessoas, sem número, entre a travessa São Joaquim e a Teodósio de Rodrigues, bairro Centro. Atividades toda quarta-feira às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo AME, compromisso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Criador dos mundos e deste meu coração, se bendito por tanto amar, e eu que andava só e nada via ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai, que as minhas mãos que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar,
com gestos de carinho teu nome levar. Que meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti. Meu Pai Criador, se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada via ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada via ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, laia, laia. E vamos a mais uma curiosidade. Você que adora fazer jogos aí, loto, bicho, Mega Sena, Loteria Federal, como é que tá a sua sorte? Mas o Espiritismo explica tudo isso. Realmente tem pessoas que nascem realmente com certas programações, e aí começam a associar as coisas a diversos amuletos, a diversas mandigas da vida. Você sabe por que dizem que trevo de 4 folhas dá sorte? Vamos lá. Como o comum é o trevo de 3 folhas, a raridade tornou o trevo de 4 folhas, sagrado para os druidas da Inglaterra de 200 anos antes de Cristo. Eles acreditavam que quem tivesse a plantinha poderia ver os demônios da floresta e ganhar alguns de seus poderes. Após sacrifícios humanos, os druidas saíram para as florestas para procurar o desejado trevo. A moda vai deixando de existir, mas ainda é algo que as pessoas apreciam. Astrologia, sorte, azar. E a terceira chamada, novamente, é cultura. E cultura é o direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não ponha limites à sua vida. Procure ouvir as notas harmoniosas e sublimes do canto maravilhoso que se revela da natureza. Viva sorridente e alegre, para espantar as preocupações, para aliviar as lutas. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Absorva a luz do sol, goze a suavidade da luz, contemple o esplendor das estrelas, aspire o perfume das flores. A vida é bela, apesar das dores e dos contratempos. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar.
Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 20 de outubro de 2025. Apartamento Caixão. Conheça os microapartamentos de Hong Kong. Explore a dura realidade dos apartamentos Caixão em Hong Kong, onde a falta de moradia acessível força muitos a viver em espaços minúsculos e insalubres. Autor Lucas Quirino, fonte Metrópolis. Em uma das metrópoles mais densamente povoadas do planeta, onde o metro quadrado é um dos mais caros do mundo, encontrar um lugar digno para morar tornou-se um desafio diário. Hong Kong, centro financeiro global, também é cenário de uma dura realidade, enfrentada por milhares de seus habitantes. A falta de moradia acessível tem levado muitos a viver em espaço extremamente reduzido, conhecidos como apartamentos caixões, microambientes que mal comportam uma pessoa deitada, muitas vezes sem janelas, ventilação ou qualquer tipo de conforto. Uma reportagem exibida pelo Fantástico no último domingo, dia 19 de outubro, jogou luz sobre essa realidade invisibilizada. Esses imóveis que deram o limite da habitabilidade são uma das consequências mais extremas da especulação imobiliária e da desigualdade social em um dos centros urbanos mais ricos do mundo. Um exemplo é o da senhora Miss Lee, que vive com sua cadela Bibi em um desses microapartamentos. Rodeadas por sacolas e utensílios, ela paga o equivalente a R$ 1.400 por mês. Olha essa, Nonato. Sim. Para morar em um espaço em que mal consegue esticar as pernas. Morar lá é devastador. Resume, segundo especialistas, esses espaços representam uma espécie de alternativa forçada para quem não consegue pagar por moradias convencionais. A professora Beth Xiao Yang, da Universidade de Hong Kong, aponta que os apartamentos caixão são o reflexo de um sistema em que a moradia virou mercadoria. Há moradias de rua em Londres, Nova York. Aqui, basicamente, eles estão alojados nas casas caixão. Se o governo proibisse completamente, para onde iriam? Questiona. Nonato França, o planeta Terra é um planeta escola. Algumas pessoas são apegadas às coisas materiais. A própria natureza, ela força o homem a se educar, se disciplinar. Quando eu li essa matéria, eu me lembrei quantas almas que tiveram em reencarnações passadas, fortunas. Existem pessoas que possuem mansões de quase 20 quartos e tudo mais e hoje reencarnam com certa dificuldade de moradia. Então, ao mesmo tempo, a disciplina chegando na alma e, ao mesmo tempo, a própria alma aprendendo a só ter o necessário. Então, essa reportagem ela nos remete a várias reflexões quanto ao apego das coisas materiais e quanto à nossa transitoriedade numa reencarnação, não é verdade? Também, Del. E também, queridos ouvintes, a nossa desigualdade sociais e de riqueza, né? Junta tudo, tudo junto e misturados. Mas dentro dessa concepção, o que nós queremos dizer é o seguinte, que a doutrina espírita tem como uma das filosofias de conceber a bondade divina e a sua providência, que ele usa a criatura através da criatura, não é isso que nós acreditamos? Como também acreditamos piamente que as suas providências se faz conforme a sua justiça e a sua misericórdia, aquilo que você colocou. Essas explosões demográficas, essas situações de desigualdades, enfim, mas esse desejo se daqueles que procuram dias melhores e não conseguem, na sua plenitude,
tudo isso são situações humanas, mas também com aproveitamento divino para fazer a sua parte como providência para a nossa aprendizagem, não é mesmo? É a questão da evolução, muito bem frisada por Chino, né? Porque às vezes eu, puxa, mas é tão difícil, olha, uma senhora pagando 1.400 no apartamento caixão. O que é que essa senhora fez por estar passando isso? Não estamos julgando nem governo, nem seres humanos, mas a reflexão fica para nós. Fica para nós. Pelas forças das coisas, nós somos impulsionados a evoluir, já diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, tanto Kardec quanto os imortais. Mas fato é, você quer viver bem, meu querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, programa Espírita Terceira Chamada. Saiba usar as coisas de Deus com equilíbrio, para não ter o reflexo do ajuste doloroso lá na frente, né, Donato? Com certeza. É o ajuste doloroso. Agora, essas grandes metrópoles sempre têm os seus desafios, né? Sempre tem. Enquanto que tem partes do mundo aí que estão precisando de habitantes e não tem. Voltando ao assunto dentro do mesmo, a questão da senhora lá, a gente vê que com isso ela aprende a ter resignação, não é? Da situação. Isso. Mas ao mesmo tempo, não só ela como qualquer um de nós, mas ao mesmo tempo lutar, tá certo? Lutar para sair daquela situação e ao mesmo tempo compreender que por alguma razão ela não está ali por acaso. E o povo oriental sabe dessas coisas. Tem sabedoria para isso, muito mais até do que nós aqui que somos. Tanto é que eles vivem do Oriente. Não reclamam tanto quanto a gente, né? É verdade. Muito bem. Vamos ficar nessas reflexões e fazendo a nossa parte, nos desprendendo das coisas materiais para vivermos bem. Meus amigos que acompanham a Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música. Nonato, açaí tá barato esses dias, né? Tá. Tô aproveitando. Já achei menos de R$20. Olha só. Então, em homenagem à galerinha que adora açaí, Grupo Tucupi, Açaí do Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí pai d'égua, égua. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão.
É um tucupi. Açaí com mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. E vamos a mais uma curiosidade. Hoje estamos passeando o quê? Pela cultura, porque a terceira chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Qual é a origem da palavra folclore? A palavra folclore é aceita internacionalmente desde 1878. A expressão apareceu pela primeira vez na imprensa publicada na revista The Athenos, há cerca de 150 anos. O texto do arqueólogo inglês William John Thompson propunha o estudo de culturas diversas. O autor sugeriu a junção das palavras folk, povo, e lore, sabedoria, para designar tal ocupação. E deu certo. Terceira chamada, vamos ficar antenados em tudo que acontece na nossa vida. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Se está desempregado, não se desespere, não amaldiçoe a sorte. Enfrente as dificuldades corajosamente. Não pense em abandonar a vida. Não seja covarde. Você pode vencer. Você vai vencer. Não recuse trabalho pelo fato de ser modesto. O grande Henry Ford começou sua vida como um simples mecânico. Tenha coragem, porque o Pai não abandona ninguém. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E eis a resposta dos imortais: não, é obra do homem e não de Deus. E aí Kardec insiste na pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E eis a resposta dos imortais: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga?
desaparecerá quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende de posição social. Nonato, veio complementar a matéria do Diário Online, né? Foi o que também, ao ler isso aqui, me fez rever, não é? Essas circunstâncias com relação às riquezas e às desigualdades, não é? É que bom que a gente compreenda isso num sentido pessoal e até mesmo no sentido de vida, não é? Porque se a gente descambar para outros lados que, meu Deus do céu, ainda persiste nos campos ideológicos das políticas da vida ou qualquer coisa nesse sentido, nós nunca vamos nos sensibilizar com aquilo que ele diz, que só vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho, não é, deixar de existir na Terra. É interessante. Mas também, Douglas, uma coisa que me chamou a atenção aqui, e a todos nós, queridos ouvintes, é que quando se fala em desigualdade, a primeira coisa que a gente vê é essa questão da situação nossa como pessoas, não é? No campo social também. Mas olha o que ele diz aqui: restará apenas a desigualdade do merecimento. Então, pasme, para todos nós, não deixará de não existir desigualdade, só que nesse caso é pelo merecimento, que é o que a doutrina espírita coloca para nós, né, Douglas? Essa questão do merecimento. Então a gente sabe que essa outra questão de desigualdade, com o tempo, e desaparecendo o orgulho e o egoísmo, a gente vai começar a compreender melhor isso. Sabe que isso nos faz refletir até um conhecimento que sempre nós estamos falando aqui: Deus cria sempre. Então também, sempre vai ter essa questão de desigualdade. Mas a evolução acontece para todos. Então dia virá em que eu, tu, Toninho aqui dos botões, vamos ser espíritos puros igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas atrás, Deus sempre criando, e nós vamos ajudar essas almas a crescerem. Assim como tem almas que estão nos ajudando a crescer. Então a desigualdade ainda não, ela sempre irá existir. Por quê? Porque Deus cria sempre. Mas você, querido ouvinte, assim como eu, o Nonato e toda uma pleide de amigos que escutam o programa, nós não vamos ficar só nessas desigualdades, nesse nosso orgulho e nosso egoísmo. Não, a gente vai crescer. E sempre vai estar associado a nós o que? Uma lei. A lei do merecimento. Isso. O toma lá da cá. A cada um segundo as suas obras. Faça o bem e você terá o merecimento de ter só coisas boas, né? Isso aí. Isso aqui é uma maravilha, buscar entender Deus. O Espiritismo não veio para bagunçar a cabeça de ninguém. Tem gente que não se conforma com algumas colocações. Mas, meu amigo, é tão simples a análise, é tão simples. Você não ama o seu livre-arbítrio? Ama, não ama? Então Deus permite que você faça as coisas. Mas também tem a lei do retorno. Então tudo que acontece com você é a lei de retorno. Então faça o bem e você sempre terá o merecimento de ser feliz, né? Certo, merecimento é conquista, e que quando se conquista ninguém toma. Isso, e aí, né, o Salomão, né, dentro dos seus provérbios aí, o 22, 2, ele diz assim mesmo: o rico e o pobre têm isso em comum, o Senhor é criador de ambos. Com certeza, com as mesmas condições, inteligência, não é? A inteligência, o pensamento e a vontade. Se a gente usar essas três ferramentas pela providência que ele nos deu, todos nós, nesse caso, somos iguais perante a Deus. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música e hoje é com ele, Roberto Carlos, o homem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor,
Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, um renascer, morrer não é o fim. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nos lugares que pisou e o caminho certo. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a alegria dos outros. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A alegria dos outros. Um jovem muito inteligente, certa feita, se aproximou de Chico Xavier e indagou-lhe: Chico, eu quero que você formule uma pergunta a Emmanuel, pois eu necessito muito de orientação. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta, meu amigo? Eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita como médium, mas sinto que ainda falta alguma coisa.
O que me falta, Chico? O médium, olhando-o profundamente, ouviu a voz de Emmanuel que lhe respondeu: fale a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. É isto que está lhe fazendo falta, meu filho, a alegria dos outros. Será que já paramos para refletir que todas as grandes almas que transitaram pela Terra estiveram intimamente ligados com algum tipo de doação? Será que já percebemos que a caridade esteve presente na vida de todos esses expoentes, missionários que habitaram o planeta? Sim, todos os espíritos elevados trazem como objetivo a alegria dos outros. Não se refere o termo, obviamente, à alegria passageira do mundo, que se confunde com euforia, com a satisfação de prazeres imediatos. Não. Essa alegria dos outros, mencionada por Emmanuel, é gerada por aqueles que se doam ao próximo. É criada quando o outro percebe que nos importamos com ele. É quando o coração sorri de gratidão, sentindo-se amparado por uma força maior, que conta com as mãos carinhosas de todos os homens e mulheres de bem. Possivelmente, em algum momento, já percebemos como nos faz bem essa alegria dos outros, quando de alguma forma conseguimos lhes ser úteis nas pequenas e grandes questões da vida. Esse júbilo alheio nos preenche o coração de uma forma indescritível. Não conseguimos narrar, não conseguimos colocar em palavras o que se passa em nossa alma quando nos invade uma certa paz de consciência por termos feito o bem de alguma maneira. É a lei maior de amor, a lei soberana do universo, que da varanda de nossa consciência exala seu perfume inigualável de felicidade. Toda vez que levamos alegria aos outros, a consciência nos abraça, feliz e exuberante, segredando ao pé de ouvido: é este o caminho. Continue. Sejamos nós os que carreguemos sempre o amor nas mãos, distribuindo-o pelo caminho, como quem semeia as árvores que nos farão sombra nos dias difíceis e escaldantes. Sejamos nós os que carreguemos o amor nos olhos, desejando o bem a todos que passam por nós, purificando a atmosfera tão pesada dos dias de violência atuais. E lembremos, a alegria dos outros construirá a nossa felicidade. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Reflexo condicionado. Você às vezes não fica desanimado com a vida? Por quê? Porque você fica repetindo a mesma coisa, o mesmo drama, criando o quê? Reflexo condicionado. E como é que a gente pode sair dessas reclamações? Criar para substituir. É por isso que aqui o programa Terceira Chamada não vai cansar de dizer, até que isso fique incutido na cabeça de muita gente. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. O nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Já sinalizava nosso Senhor Jesus Cristo: brilhe vossa luz. A ciência bateu o martelo. Nossas células têm vida própria. Quem comanda elas somos nós, almas imortais. Então não vale a pena desanimar. E ele ainda acrescentou muitos conhecimentos que hoje são comprovados cientificamente. A oração é o momento em que nós vamos organizar o nosso campo mental, organizar os nossos centros de força e também a oportunidade que temos de conversar com Deus, o nosso Criador. Somos espíritos imortais. Jesus não dificultou esse processo de aproximação com o Pai. Não, enquanto tem muita gente olha para dar certo, tem que fazer jejum, tem que
fazer isso, fazer aquilo, tem que acender vela. Não, Jesus só disse assim: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então veio o Espiritismo acrescentando ainda muito mais conhecimentos, mostrando para nós o mundo espiritual, os bons espíritos que nos cercam. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um já tem dentro do seu merecimento. E vamos orar para quem está doente, para a nossa casa, fluidificação das nossas águas. Você está dodói? Tem gente que vai ali somar para que energia chegue até você por intermédio desses espíritos do bem que andam fazendo seus monitoramentos em todo o planeta Terra. Mas se você está a 1.500 km por hora, faça que nem o Nonato França, doe energia, porque nós somos irmãos, fazemos parte de uma grande família. E eis quem vai participar conosco deste momento apoteótico da oração: meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa no bairro do Telégrafo, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Vanderlei, Clarice, Vanderlei e Lúcia, Vanderlei, todos na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui do ladinho da RBA, na Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Chico Xavier, Oração Nossa. Alma e Rama. Para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados,
a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradável de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Não somos o melhor do que ninguém, mas temos a obrigação de ser melhor do que já somos. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.